Sabe, existe uma sabedoria que simplesmente não envelhece, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Vamos mergulhar em alguns textos antigos para tirar lições práticas, lições que ainda servem muito bem para a nossa vida hoje, buscando conselhos que resistiram ao teste do tempo. E a gente já começa com uma imagem, que imagem forte, hein? Ela nos apresenta o nosso primeiro grande tema, o poder, que é surpreendente e muitas vezes destrutivo da insensatez. Pensa bem, uma coisinha de nada, uma única decisão boba, pode simplesmente arruinar uma reputação inteira construída com base em sabedoria e ordem. E olha, o objetivo desses textos não era só filosofia, não. A ideia era ser um guia mesmo. Um guia confiável para ajudar a gente a navegar pelas grandes questões da vida. Trata-se de encontrar um porto seguro, uma certeza, no meio de um mundo tão incerto. Então, vamos entrar de cabeça no nosso primeiro ponto. Vamos explorar um pouco a natureza da sabedoria e da tolice, do jeito que Eclesiastes descreve, para entender como é que escolhas aparentemente pequenas acabam tendo consequências gigantescas. Aqui, o contraste é gritante. É como se fossem dois caminhos bem definidos. De um lado, o caminho do sábio. O coração, ou seja, a nossa inclinação interior, leva para a direita, o lugar da honra e da força. As palavras constroem e a habilidade leva ao sucesso. Já do outro lado, o caminho do insensato. A inclinação é para a fraqueza, a falta de juízo fica escancarada e, o mais impressionante, as próprias palavras viram uma armadilha que levam à própria ruína. E o mais curioso disso tudo é como a insensatez se autodestrói. Não é algo que vem de fora, sabe? As palavras do tolo, que até começam como um ataque aos outros, no fim acabam devorando ele mesmo. É um padrão que se repete sempre, seja numa discussão de séculos atrás ou num post desastroso na internet hoje. A tolice acaba se consumindo. Tá, mas e aí? Qual é a saída? Se a gente não consegue prever o futuro, o texto até fala que a gente não sabe de onde o vento vem. Ser sábio não é ficar parado esperando ter certeza de tudo. Pelo contrário, a sabedoria está em agir com cuidado no presente. É continuar plantando, mesmo sem ter garantia nenhuma da colheita. Ok, agora a gente muda um pouco o foco. Saindo da insensatez de cada um, vamos para outra grande armadilha que esses textos apontam. Aquela falsa promessa de que o dinheiro pode comprar tudo, até mesmo a segurança máxima. O Salmo 49, ele fala com todo mundo. É um recado universal. E o ponto principal é um grande alerta. Cuidado ao colocar toda a confiança na grana. O texto diz pra gente não se deixar levar pelo brilho da riqueza dos outros, porque no fundo, o poder dela é bem limitado. E aí vem a pergunta que não quer calar. A grande provocação do Salmo. Será que todo esse esplendor, todo esse poder financeiro que alguém junta, consegue comprar a vida de volta? Consegue livrar alguém do fim que é de todos nós? A resposta é um soco no estômago de tão direta. Zero. Nada. Nenhuma quantia de dinheiro, não importa o quão grande seja, pode pagar o resgate da vida. Essa é a conclusão final e irrefutável do Salmo. É aqui que mora o grande paradoxo, a grande ironia da coisa toda. A pessoa passa a vida inteira juntando, construindo um legado com base na riqueza. Pra quê? Pra no fim deixar tudo pra trás. A verdadeira casa para sempre, no final das contas, não é o palácio que foi construído, mas a sepultura. Certo. Se só acumular dinheiro é uma furada, qual seria o caminho alternativo? Bom, os textos mostram uma outra perspectiva. Uma que é focada em generosidade, em apoiar uns aos outros. E aqui tem um princípio que é bem interessante. A ideia não é que uns fiquem pobres para outros ficarem ricos, não é isso. A busca é por um equilíbrio, uma partilha. A abundância de um grupo hoje pode suprir a necessidade de outro, porque amanhã, quem sabe, os papéis podem se inverter, né? Legal, mas como é que isso funciona na vida real? O texto dá um guia bem claro. Primeiro, tem que ser de coração, não algo forçado. Segundo, tem que ser proporcional, dava aquilo que se tem, não do que não se tem. E terceiro, tem que ter um propósito maior, que é o bem-estar de todo mundo, essa tal de igualdade. E a grande inspiração por trás desse jeito de doar vem de um exemplo espiritual muito forte. É a ideia de um sacrifício que, na verdade, não empobrece, mas enriquece de uma outra forma. Um enriquecimento que não é material, mas espiritual e comunitário, para todos os envolvidos. Ok, a gente já passou pela insensatez, pela riqueza, pela generosidade, mas, no fim das contas, qual é o sentido de tudo isso?
Agora a gente chega na parte final, na grande conclusão sobre o propósito da vida, segundo o livro de Eclesiastes. Olha que incrível essa alegoria poética que Eclesiastes 12 traz sobre a jornada da vida. Começa com um convite para aproveitar a juventude, antes que os dias maus cheguem, e a velhice, nossa, é descrita com umas imagens muito fortes. Os guardas da casa, que são os graços, tremem, os moedores, os dentes já não funcionam mais. E essa jornada toda acaba com o que é natural da vida. O corpo volta para a terra de onde veio e o espírito volta para Deus. Depois de uma longa caminhada, sabe, refletindo sobre o que vale a pena e o que é só vaidade, o autor, que a gente conhece como o pregador, chega ao seu veredito final. A gente sente a expectativa crescendo para essa conclusão. E a conclusão é essa. Depois de tanta reflexão, de tanta busca, a resposta é surpreendentemente simples e direta. No mundo onde nada parece muito certo, a única âncora, o dever fundamental da existência humana, é ter uma relação de reverência com Deus e seguir os seus ensinamentos. E é com essa provocação que a gente encerra. O livro dá a sua resposta, e agora a pergunta fica no ar para a nossa própria reflexão. Diante de tudo, da complexidade toda da vida, o que realmente significa cumprir o nosso papel como seres humanos?